Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos estão perguntando de novo. De novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Batista, ele está ainda em missão, né? Com a banda dele. E também porque uma filmagem saiu meio escura. Eu falei, vou na justiça e eu tenho que pregar de novo. Brincadeira. Que Deus esteja abençoando cada um de nós. E que o Senhor venha nos curar com sua graça, com sua misericórdia. Os testemunhos que a gente ouviu hoje declaram de lugar a lugar que o Senhor é Deus, né? E cada pessoa que sobe aqui para falar da sua vida, realmente, como o irmão falou, né, um detalhe às vezes faz a diferença, né? Um detalhe que às vezes a gente fala ou deixa de falar é aquilo que uma pessoa está precisando às vezes ouvir. Minha história foi essa. Eu passei por uma situação parecida com o meu celular essa semana. E é difícil porque o celular hoje em dia é quase um pouquinho da nossa vida que está ali, porque tem documento, você fica imaginando, alguém vai pegar e vai hackear e vai, né, acabar com a nossa vida em relação a monetário, até a imagem mesmo. Então que o Senhor esteja nos guardando. Glória a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 14. Marcos 14. Glória a Deus. Marcos 14, versículo 32 em diante. Amém. Glória a Deus por isso. Os irmãos tudo high-tech aqui, com iPads aqui, Amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor, a Tua palavra, ela é perfeita, Senhor. Ela é perfeita, ela não precisa ser acrescentada, não precisa ser tirada, ela não precisa ser embelezada, meu Deus. O que eu peço, Jesus, é que o Senhor tire as amarras dos nossos corações, as escamas dos nossos olhos, e tudo, Senhor, que tampa os nossos ouvidos para a pureza do Teu Evangelho. Senhor, usa a minha vida, esvazia-me agora, Senhor, de todo o meu ego, de tudo aquilo que vem atrapalhar a Tua palavra. E cada irmão aqui, Senhor, também, toda expectativa contrária, tudo aquilo que vem para semear, Senhor, distração, para semear, Senhor Deus Pai, alienação, tudo que vem para tirar, Senhor Deus Pai, o efeito verdadeiro da Tua palavra, que seja tirado em nome de Jesus. Senhor, assim como a Tua palavra fala sobre as características dos corações, meu Pai, sobre cada coração que tem uma qualidade especial, que o Senhor esteja arando agora, através do Teu Espírito Santo, a terra do nosso coração, para que a boa semente caia e dê fruto, Senhor. A começar de mim, para cada um de nós, Senhor, que o Senhor agora nos una no Teu aprendizado, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, em Marcos 14, 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansais, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Até aqui por enquanto, essa palavra, um dos evangelhos que menciona essa passagem, mostra a angústia do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ela é tão fantástica, que ela faz questão de mostrar todo o processo
de Jesus Cristo. Ela não coloca Jesus Cristo como alguém que não sofre, como alguém que não às vezes não tem dor. Ela não coloca ele como se fosse alguém intocável, que não sente aflição, que não sente as dificuldades dessa vida humana, porque ele veio para isso. Se a gente vê o Alcorão, se a gente vê qualquer outro livro, eles se idealizam tanto, né? Tanto que eu até compartilhei um vídeo essa semana de um muçulmano que se converteu, porque justamente ele começou a ver a menção do nome de Jesus Cristo e da linhagem de Jesus Cristo mais do que até Muhammad. Então assim, ele viu que citava mais Jesus, mais sobre a angústia de Jesus, o Isa ben Mariam, né, que eles falam, porque no Alcorão não cita muito mulheres. A família do Muhammad não é citada, as mulheres são... Mas por que citaram justamente uma mulher da família de Jesus Cristo, né, que é Maria, que eles falam que é Maria. E ele começou a pesquisar isso e ver como Jesus teve mais importância até no Alcorão do que Muhammad, ou Maomé, como nós falamos. Então assim, Jesus Cristo, ele não é só um modelo a ser seguido. Ele é alguém que sabe o que é estar no nosso lugar. E a gente tem vivido uma época muito difícil hoje em dia. Alguém já ouviu falar aquela palavra empatia? Que a gente aprende muito, né? Empatia é uma característica pessoal que a pessoa ela tem a condição de saber sentir a dor do outro, mas não sentir só fisicamente. Se ela vê que uma pessoa está triste, ela também sente aquilo. Ela não é uma pessoa que simplesmente fala algo por falar. Ela vê as pessoas tristes e ela se compadece a ponto de sentir também tristeza. Ou a pessoa olha para alguém e já sabe, você está triste, né? Você está precisando de alguma coisa. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que têm esse sentimento. E o Evangelho, ele é uma doutrina de Deus que é da empatia. Tanto que ela fala, o Evangelho fala, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. O Evangelho não é algo que você fala assim, a pessoa está passando por algo ruim, você só vai soltar versículo na cabeça dela e vai ficar alegre e vai fazer uma festa enquanto a pessoa está triste. O Evangelho, ele é algo que a pessoa se compadece. Mas ele não é tipo, compadece e ficar ali simplesmente só. Mas é um Evangelho que traz solução, mas não uma solução encaixada, solução quadradinha, hipócrita. Esse não é o Evangelho. O Evangelho não é simplesmente você olhar para alguém e falar, olha, você está com fome? Poxa, vou orar por você. Não, a palavra de Deus fala que isso aí é inútil, né? Você tem que orar, mas também você não despede ele com mão vazia. E quantos fazem isso, né? Campanhas e campanhas da prosperidade, enquanto muitas pessoas estão sofrendo aí. Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz que ele é Christchurch, mas ele não sabe. Ele é todo tatuado, ele é designer, etc. Eu de vez em quando eu encontro com ele, a gente começa a falar sobre política e tudo mais. O irmão estava falando sobre a ideologia, né? E hoje nós estávamos falando no ônibus, quando eu estava vindo para cá, e ele estava falando que assim, eu não acredito em um Deus específico, eu acredito numa autoridade, alguma coisa assim, mas eu não acredito nessas coisas. Eu já vi muitas coisas assim, por exemplo, um mendigo entrando numa igreja e ele ser empurrado pelos seguranças, né? Porque ele estava talvez errado, fedendo. Aí ele até falou, olha a sabedoria dele, mesmo não sendo cristão. Poxa, eles poderiam, tudo bem, tá certo, talvez ele devia estar cheirando mal, por que eles não levaram ele para algum lugar, deram um banho e levavam ele de novo pro templo? E o rapaz, o mendigo, ficou rezando, né? Porque acho que era uma igreja católica, não sei. E ele ficou lá fora, rezando, né? Porque não pôde entrar. E esse rapaz falou, nossa, como é que pode isso? Como é que pode? E ele não sendo cristão. E eu comecei a falar para ele, eu não comecei a falar só da Bíblia, eu comecei a citar a Bíblia, mas eu comecei a entrar no caminho do amor, né? E ele falou, é verdade, é isso que eu acredito, no amor, um pro outro, né? A gente estava falando sobre política e tudo mais, e eu estava falando sobre a anarquia cristã, né? Filósofos como Tolstói, que fala sobre, eu já citei até, né? Pinte a sua aldeia, você será universal. Eu falando dessa coisa de a gente se importar um com o outro e depois as coisas vão se transformando ao redor até um nível maior. Então, e ele começou a sentir realmente que a gente estava na conexão, porque nós estávamos falando de algo real. Pessoas assim no mundo inteiro que estão procurando Jesus Cristo, talvez elas não sabem o nome do que elas estão procurando. Talvez elas não sabem o nome daquilo que elas acreditam, mas se você falar, Jesus é assim. Então, eu sou cristão então.
de repente Deus vai dar uma mudada aqui e ali, né? Como fez com Nicodemos, que também chegou lá e queria saber sobre Jesus Cristo. E Jesus começou com muita paciência a falar para ele a respeito do plano divino para cada vida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Jesus Cristo, ele não é um simples mestre iluminado que fica numa pirâmide simplesmente contemplando os outros e fazendo estudos filosóficos sobre a vida de algumas pessoas, fazendo algumas projeções de intelectuais sobre o que talvez alguém esteja sentindo. Jesus é o próprio que sentiu tudo, o máximo do pior que o ser humano pode sentir. Isso daqui, queridos, se você for olhar bem as características, quando diz que Jesus ele orava com tanto peso na alma, com tanta dor, que o suor dele se transformou em sangue. Fisiologicamente, isso daí, alguns estudiosos falam que é porque os vasos sanguíneos dele se romperam, porque a tensão muscular dele era tamanha que explodiram os vasos, porque ele estava se sentindo muito tenso, muito angustiado. Eu não concordo com aquela parte que alguns que falam assim, mas Jesus estava com medo de morrer. Não, Jesus estava sentindo a tristeza, porque Jesus veio para morrer, ele não titubeou na morte, ele sabia que ele veio para morrer. Tanto que se a gente vê aqui, ele sabe que a hora dele tinha chegado, os que traíam. Jesus não estava com medo. O cálice que ele estava pedindo para ser passado era dessa angústia terrível que ele estava sentindo. Ele fala o seguinte: teve pavor e angustiar-se, começou a ter pavor e angustiar-se. A minha alma está profundamente triste até a morte. Está profundamente até a morte. Você sabe imaginar o que é isso, queridos? Olha, nós vivemos uma época, é claro que isso daí já existia sempre, já vimos acontecer isso muito, mas estamos numa época em que nunca houve tanto relato aberto de casos de depressão, bipolaridade, né? Maníacos depressivos, pessoas com problemas que sofrem na alma. E muitas pessoas tratam isso como sendo algo supérfluo. Não, isso daí é só uma característica da pessoa, que ela está simplesmente querendo chamar atenção. Outros até que querem fazer um tipo de discurso: fica alegre, se alegra. Não, fica alegre. É que mesmo quando você fala para alguém que está com câncer: não, se cura, olha, fica, sabe, anda, a sua perna, não, mas anda. Pessoas às vezes tratam esse sofrimento como algo superficial. Mas, ao mesmo tempo, também há o oposto. Há uma supervalorização de coisas. Por exemplo, você vai falar alguma coisa: olha, eu estou aqui com você. A melhor coisa que você faz, provavelmente, para alguém que está depressivo, não é querer forçar a pessoa a melhorar, porque isso não adianta. Talvez você mostrar que você é algo constante na vida dela. Porque nós vemos Jesus aqui compreendendo a tristeza de Pedro. Nós vemos Jesus se compadecendo com quem estava sofrendo. E a melhor maneira de nós ajudarmos alguém que está passando por algo, alguma tristeza, uma depressão, ou algo que vem afrontar a sua vida, é mostrar que você é algo constante na vida dela. Não adianta talvez você querer chamar para uma festa. O melhor talvez você chega: eu vou ficar aqui com você, eu vou ficar aqui com você e nós vamos vencer isso aí junto. O melhor às vezes é você mostrar. Tanto que Jesus ele queria a companhia dos discípulos, e os discípulos não queriam nem saber, estavam dormindo, eles também estavam tristes. E Jesus queria ajuda em oração junto com ele. E muitas vezes nós fazemos o inverso, nós perdemos essa empatia que o Evangelho vem nos trazer, e a gente se afasta, começa a colocar às vezes a culpa na pessoa, começa a sobrecarregar, começa a agir de uma forma superficial, com alguém que está passando um problema de depressão, de angústia, como se fosse alguma frescura. Não interessa se talvez essa pessoa possa ter desenvolvido algum tipo de vício comportamental que ela às vezes não tenha identificado e que não seja depressão, mas isso daí é o coração dela. Como adivinhar? Mas tem uma outra coisa. Hoje em dia nunca se pregou tanto em se conformar com uma doença, seja depressão, seja o que for. Nunca se pregou tanto em se conformar. E quando nós vamos falar do Evangelho, as pessoas podem falar assim: mas você não sabe o que eu estou passando. Eu também não sei o que um drogado está passando, eu não sei o que um adúltero está passando, porque Jesus não adulterou para ter que saber o que um adúltero estava passando, Jesus não pecou para saber o que o pecador estava passando. Essa empatia é a capacidade de você não precisar experimentar algo para você saber que aquele comportamento, aquele sofrimento é algo que
em você também dói, te aflige. Você começa a ler o comportamento da pessoa e você começa a se sentir realmente incomodado. Isso é uma característica que vem de Deus também. As coisas boas e agradáveis do ser humano procedem da natureza de Deus. Tudo que é de bom no ser humano, o amor, o carinho, a compaixão, isso tudo são as características que ainda sobraram no coração humano, que o pecado não distorceu por completo. Nós temos uma natureza caída, mas não, alguns acreditam na total depravação, de que o homem não pode ter nada de bom no coração, mas algumas coisas vemos que o pecado, ele consumiu a natureza humana, mas ainda há coisas de Deus, a misericórdia de Deus ainda permeia sobre a terra. É o fato de nós não sermos simplesmente bárbaros matando um ao outro, e ainda há um sentimento, e tudo que é bom vem do Senhor. Amém. As políticas que mais dão certo, se tem alguma coisa de boa, vem do Senhor, vem na característica do Senhor. A Europa pode estar vivendo a maior fase ateísta da vida dela, a maior fase talvez satanista da vida dela, mas ainda assim os países que mais têm o IDH alto, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, são países que tiveram um passado cristão. Ah não, mas foram os bárbaros, não sei o que lá. Não, mas se você for ver a curva de economia deles, o período onde teve o cristianismo foi aonde eles mais ficaram poderosos, em liberdade. Você vai lá na Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia, até a Holanda, que hoje vive uma vida devassa, de tudo pode, se deve a um passado que Cristo... Você vai em Pernambuco, a fase que Pernambuco mais se desenvolveu foi quando o Maurício Nassau estava lá, que era um príncipe holandês que vinha de um cenário de liberdade cristã. Mesmo que ele ainda talvez fosse uma pessoa que não tivesse um contexto religioso tão definido. Mas se a gente for olhar, queridos, quando Jesus é citado num assunto, não é simplesmente um exemplo de um cara que venceu na vida. Ele é a vida. Então assim, quando se fala Jesus pode te ajudar, para alguém que está com uma depressão, não se está falando simplesmente, olha, leia a Bíblia, decore versículos e cite até você ficar bem. Não é. Abra o seu coração para a própria palavra mudar completamente a sua vida. Amém. Quando nós vivemos um evangelho que simplesmente serve como um refúgio psicológico, alguns argumentos para que faça a pessoa se sentir melhorzinha, eu falo uma coisa: pratique o budismo, pratique karatê, faça lá os movimentos de qualquer tipo de exercício ou yoga, faça exercício de respiração. Então faça isso, procure isso. Se você quer revolução na sua vida, transformação do mais escuro da sua alma, Jesus Cristo, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo, Ele pode, eu não posso. Você olha para mim, eu não posso nada. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que vocês não dependem de mim, de um simples falador. Glória a Deus que vocês não dependem de mim para serem curados. Porque o que eu estou falando aqui é algo que eu não posso, como um vaso de barro, sequer ousar a me comparar. Estou falando de Jesus Cristo. O fator limitante da sua cura, da sua restauração, é abrir-se para que Jesus transforme tudo que está parado e restaure a sua vida. Seja da depressão ou do que for. Eu encaro a depressão como algo muito pior às vezes em relação a câncer e tudo mais. Minha mãe foi curada de câncer. Minha mãe teve vários problemas que os médicos já decretaram a morte dela. Mas parece que quando se fala em depressão, um sentimento de angústia, parece que é uma coisa, não, aí não pode, Marcelo, aí você não pode falar porque você não conhece, porque só os psicólogos, eu já tomo tarja preta há 20 anos e eles já falaram que não tem jeito. Ok, não é minha obrigação falar algo, e eu também não estou falando para ninguém abandonar remédio em nada disso. O que eu estou falando comece a vislumbrar que o próprio Jesus que venceu a morte pode vencer qualquer situação na sua vida. Desde que você não comece a se apoiar mais em explicações somente humanas. Use sim a medicina, use sim tudo aquele recurso que você precisa usar, mas comece a crer que Jesus Cristo não é simplesmente uma metáfora sobre alguém que venceu na vida. Aleluia. Se você abraçar essa proposta, eu tenho certeza que eu não vou fazer isso, mas se eu levantar a mão, pedir para alguém levantar a mão, quem não foi curado de depressão aqui profunda, gente que já beirou a morte, muitas pessoas vão se levantar. Mas hoje, nós estamos lutando contra uma sociedade secularizada. Tudo é explicável. Tudo a ciência explica. Não tem cura. Não, isso não tem cura. Cadê a irmã Ana aqui? A irmã Ana. Não, esquizofrenia não tem cura, né, irmã? Não.
Não tem cura. Esquizofrenia não tem cura. Toma remédio e fica pro resto da vida. Né? Bipolaridade não tem cura. Depressão não tem cura. A morte não tem cura. Nada tem cura. Aquiete-se e acostume. Acostume-se. E eu fico, às vezes me causa um espanto que muitas vezes nós como igreja, e há locais onde se trata os bancos da igreja como um divã. Então assim, o evangelho já não é mais o evangelho da transformação da vida. Não, se acostuma com isso aí, Jesus só veio para te salvar. Ou então, não, acostume-se com isso daí, eu tenho ótimos livros de autoajuda para você, que vão funcionar, e que falam da bipolaridade, esquizofrenia, síndrome de Asperger, que você vai poder conseguir vencer isso daí, controlar isso daí com a ajuda. E Jesus Cristo, queridos, Ele passou por tudo, esse tipo de sentimento de dor, tristeza, angústia, até a morte. E Ele morreu. Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou. Se não crê nisso daí, queridos, essa Bíblia aqui para você não é verdade. Mas se isso é verdade, então tudo isso daqui é posse nossa. E Jesus Cristo, Ele não quer que você fique escravo de nenhuma condição mental. Por que eu falo da depressão, da angústia? Porque são coisas que nos roubam a capacidade de sequer tomar um posicionamento de fé. Porque assim, é um desequilíbrio que vai desde o sentimental ao emocional. Os neurotransmissores começam a emitir, ficarem tendo problemas de conexão, então a pessoa tem problemas de serotonina, etc. Mas não vou entrar em detalhes, mas isso tudo é a explicação. E nós devemos respeitar a todos. Não adianta você olhar para o irmão que está com depressão ou passando por angústia e falar, é falta de fé, é falta disso. Queridos, é como o irmão falou, ora pela pessoa. Amém. Se a pessoa talvez você não consiga, ora pela pessoa, começa a manifestar o evangelho na sua vida primeiro. Para depois essa pessoa, porque essa pessoa ela está num poço que ela precisa ser tirada. Ela não pode ser arrancada, nem apedrejada, e você não pode jogar uma corda pesada para ela suportar, porque ela não consegue. De repente você vai ter que descer naquele poço, colocar nas costas e levantar. Isso é o evangelho. O evangelho não é ficar apontando o dedo e ficar mandando versículo para ninguém. Fica, tem um versículo para você. Vai na internet, versículo sobre depressão. Vou mandar isso aqui, ó. Porque os teus pecados são... Irmãos, o evangelho é homem a homem. Nós sendo os cristãos, os pequenos cristos para cada um. Nós sendo a mão de Deus para as pessoas. Mas enquanto não houver essa empatia, esse sentimento de que o evangelho é nossa missão, enquanto nós ficarmos achando que a pessoa que sofre, se ficar tentando achar culpa, desculpa e colocando sobre ela julgo, sem você sentir o que é aquilo, sem você pedir para Deus te esclarecer e te mostrar como fazer, isso daí vai ser mais um discurso político ideológico de você tentando ganhar alguém. Eu fico com medo, eu venho de um passado sobre uma religião que era assim, mais tradicional, que eu respeito muito, mas você já ganhou uma alma para Jesus hoje? Você já trouxe uma vida para Jesus hoje? E às vezes virar uma competição. Quem somos nós para saber quem está sendo salvo e quem não está sendo salvo? Então assim, o evangelho é muito mais do que essa coisa de você ficar num banquinho jogando um anzolzinho para pescar pessoas. O evangelho é você indo lá mergulhar, é você sendo Jonas, entrando no seio do mar lá e buscando almas. Mas nada como o seu pontinho no videogame cristão, que você conquistou mais uma vida, que você ganhou mais uma pessoa, que você fez isso. É mais do que isso. É nós sermos como Jesus Cristo, que desceu às profundezas da escuridão para tirar as chaves do inferno. O evangelho é eu vivendo a ponto de saber que eu não sou o crente bíblia que fica só jogando versículo nas costas das pessoas para mostrar que estão erradas ou estão certas. O intuito no meu coração quando eu falo da palavra de Deus é saber que essa palavra é um remédio que ninguém pode reproduzir no laboratório. E muitas pessoas, muitos de nós muitas vezes menosprezamos essa palavra. Essa palavra, toda ela verte Jesus Cristo. Em cada letra é um preparo para Jesus Cristo. Se você for olhar desde Gênesis até o Apocalipse, é Jesus Cristo sendo gotejado em cada palavra. Tudo faz referência à chegada de Jesus Cristo, à sua morte, à sua ressurreição e à sua volta. Então alguém que passa por uma necessidade, ela precisa saber. Agora, a pergunta é, acreditamos mesmo nessa palavra?
Quando nós falamos sobre Jesus Cristo, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura, nós sabemos que Jesus Cristo, nós temos a consciência que Jesus Cristo passou por tudo o que nós passamos, toda a angústia que nós já passamos. Quando começamos a acreditar nisso, que Jesus Cristo Ele não é um mestre que fica isolado, num local privilegiado, num templo de 600 milhões de dólares, olhando, discursando. Jesus Cristo é aquele que foi, que se submeteu, sendo Deus, se submeteu à morte, se colocou numa natureza como a nossa, feita de barro, e Ele se transformou num ser humano. E Ele é um advogado que, quando nós chegarmos na presença dEle, nós não podemos falar: Jesus, o Senhor não sabe o que eu passei. Jesus fala: eu sei o que você passou. Eu senti o que você passou. Então, para nós cristãos que estamos passando por algum momento de angústia, seja a natureza que tenha, se está perdurando muito, se você já detectou como sendo algo que vem te assolar e que te faz escravo, que te impede de ver perspectiva na vida, que te impede de que essa fé nasça no seu coração a ponto de você ser livre dessas cadeias. Eu não estou falando que crente tem que ser o cara que fica sorrindo todo dia. Não estou falando que você vai se transformar no Hare Krishna, que vai ficar só rindo de tudo. Não é isso. Não estou criticando a religião, mas não estou falando isso. Isso não é cristão. O cristianismo, ele tem o semblante muitas vezes até sério, porque o mundo está corrompido e a gente sente isso. Mas uma coisa é você ter uma visão austera, séria sobre as coisas. A outra é quando um sentimento de tristeza e impossibilidade começa a dar lugar, aonde é o lugar da sua fé, da sua esperança. A alegria do Senhor é a nossa força ou não é a nossa força? Tem sido a nossa força ou não tem sido a nossa força? Ou só quando vem o dinheiro? Ou só quando eu tenho uma pessoa querida do meu lado? Ou só quando eu consigo as coisas? É isso que é a nossa alegria? Então eu não estou aqui fazendo um discurso demagógico de que eu não sinto tristeza. Tem vezes que a gente fica semanas sentindo um pesar, alguma coisa acontece. Mas isso não pode ser algo que perdure, que fique, que eu tenha que acostumar. Eu ainda acredito, eu peço perdão aos irmãos que talvez eles se sintam revoltados quando alguém fala isso. Eu ainda acredito que o Senhor Jesus é o remédio para a nossa depressão, para a nossa angústia. Ele é o remédio para tudo. E se essa certeza ela sobe do nosso coração, significa que nós não temos certeza que Deus pode todas as coisas, que Jesus Cristo pode todas as coisas. De repente você está passando por um momento em que você não enxerga nada. Você não consegue nem ter amigos, nem parentes, nem ninguém, nem a pessoa mais próxima de você sinta e consiga transmitir sequer uma palavra de consolo. Sequer uma palavra que você está esperando alguém falar. Alguém, poxa, essa pessoa é meu parceiro, é casado, é amigo, é irmão, mas essa pessoa não consegue enxergar que eu não estou bem. Essa pessoa me xinga disso e fala que eu estou com um problema, que eu estou fingindo. E aí mostra a foto da África e fala: isso daqui que é sofrimento. Você já viu isso? Covardia que é? Você está passando por um momento, a pessoa fala: não, olha só a criança da África. Se for fazer assim, então tudo, então acabou, não precisa reclamar mais de nada. Mostra a criança da África e pronto. Não tem mais desculpa para reclamar de nada. Então mendigo em São Paulo. Seu mendigo em São Paulo, você poderia estar na África. Se estivesse na África, né? Vai lá, tem lixo ali, pega ali, come ali. Na África não tem isso não, vê se tem. Na África o povo nem abana a formiga, eles separam a formiga para comer depois. Sabe, tem gente que faz esse tipo de argumento para menosprezar às vezes a dor dos outros. Jesus não faz isso. Jesus, quando ele cuidava de cada pessoa do jeito dele, ele pegou um Zaqueu, que era um cara, um político praticamente, um Sarney da vida, e ele não olhou para o Sarney, ele olhou: Zaqueu, desce, hoje eu vou passar na sua casa. Um político. Hoje os revoltadinhos iam ficar loucos por Jesus. Você acha que esses caras que falam protesto contra o sistema, eles iam aceitar Jesus Cristo? Não, eles são demagogo, tá junto com os políticos, tá junto com o sistema. Aí, Jesus chegou uma mulher pobre falando assim, eu preciso que o senhor eu tô passando problema, minha filha tá com problema lá. E Jesus falou assim: olha, nem vou atender você. Testando o coração dela. Mas Jesus, não, eu estou atendendo aqui os filhos da casa, eu vou cuidar dos cachorrinhos, porque, e falando isso, né? Não, mas como falou isso pra ela no Facebook lá? Jesus, olha, você viu o que Jesus falou? Passa no YouTube, só a frase que Jesus falou: cachorrinho. Jesus chama a minha mulher de cachorrinho. Jesus maltrata os animais. Jesus, só assim, hoje, né? Aí, Jesus ia falar assim,
não é... E aí o que a mulher falou? A mulher poderia ter ido, voltado às costas e xingar muito no Twitter, mas ela não fez isso. Ela falou, mas até os cachorrinhos comem da mesa que cai dos seus senhores. Era isso que Jesus estava provocando nela. A humildade, não a autocomiseração. Não o sentimento de que, eu sou coitado. Ele sabia como cuidar dessas pessoas. Jesus tinha empatia, o Espírito Santo se movia nele, ele sabia como lidar com o centurião, ele sabia como lidar com o político, ele sabia como lidar com o pobre, ele sabia lidar com o jovem rico, ele sabia. Porque esse é o Espírito Santo que nós temos que ter. Você não foi chamado, como cristão, para ser um combatente do sistema, quebrando banca alheia. Combate o sistema batendo em policial. Combate o sistema quebrando banco. Aí vai lá a senhorinha que precisa tirar o extrato dela, o Bolsa Família dela de poucos reais lá que ela precisa. Você quebrou lá o caixa eletrônico. E os caixas eletrônicos lá do Rio, eles transferem dinheiro para a internet. Quer dizer, eu fico olhando isso, essa falta de sentimento de compaixão que nós temos. Mas Jesus não é assim. Ainda que você me vir lá no Facebook, às vezes errando, ou às vezes muito zangadinho, Jesus não é igual, ele é melhor que eu. Eu tenho que ser igual a ele? Tenho. Você tem que ser igual a ele? Tem. Mas Jesus Cristo, que eu estou falando é de Jesus Cristo. Esse daqui, queridos, esse sofreu. Esse passou por tudo que nós passamos. Solidão. Aí você abre o leque para qualquer tipo de solidão. Solidão matrimonial, paterna. Ele passou por tudo isso. E ele sabe. Ele não só sabe, ele sentiu o que nós sentimos. A empatia significa eu sinto o que você sente. Né? Já falei isso até. Em inglês tem uma expressão que fala assim: eu ando nos teus sapatos. Né? Como assim? Eu caminho, eu sei exatamente onde está te apertando. Né? Eu sei onde aperta o seu calo. E Jesus, ele sabe disso. Só que precisa que a palavra de Deus, ela tem uma conexão. O que acessa as coisas de Deus é a fé. Cremos realmente que Jesus Cristo pode? Nós cremos, abrimos através da nossa fé que vem dele. Nós cremos que Jesus, está entregue nas tuas mãos, como foi falado, né? O que eu fiz de intelectual, o que eu fiz de químico, o que eu fiz de humanamente possível, eu fiz. Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Agora está contigo. Queridos, Jesus Cristo, ele não envelheceu. Jesus Cristo não deixou 2000 anos. A Bíblia fala que ele está com cabelos brancos, né? Cita ele com cabelos de lã, pés reluzentes, mas não é porque ele está velho, acabado, não. É porque é um símbolo, né? A Bíblia mesmo fala que as cãs brancas, ou os cabelos brancos, são símbolo de sabedoria, autoridade, conhecimento. Hoje em dia, no nosso país, basta ter cabelo branco que todo mundo despreza, né? Antes não, os cabelos brancos eram sinal, um ancião passando por aqui, né? É um senhor, né? Aí o pessoal fica falando aí do Gandalf, e que o senhor, nossa, esse Gandalf, ele é um velho responsável. Por quê? Porque é uma consciência que já vem de muito tempo, de que cabelos brancos simbolizam sabedoria, né? Vida experimentada. E quando Jesus mostrou ali para Tomé a sua mão, ele falou assim: minhas credenciais aqui, meu filho, sou eu mesmo. E quando Jesus ele entra em nossas vidas, ele não entra simplesmente para te dar um conselhinho, para te vender um livro de autoajuda, para te dar dicas, né, que ele mesmo não segue. Ele veio para te falar: olha, eu já venci isso daí na sua vida. Eu já venci. Eu não estou falando aqui que eu vou vencer na sua vida. Eu já venci. Você quer tomar posse da minha vitória? Eu não estou falando aqui para ninguém sair menosprezando sentimentos de tristeza. Mas talvez, se você está passando por esse momento agora, talvez ele vai durar por um tempo, eu não sei. Não posso dizer isso. E também não posso dizer que isso é só questão de falta de fé. De repente você está passando por um deserto que você precisa baixar a bola mesmo. Tem vezes que Elias mesmo, e outros profetas, Jeremias passa um livro inteiro chorando, né? Lamentando-se. E isso daí era por um propósito de ele entender que muitas outras pessoas estariam passando por aquilo também. Ele precisava passar. E muitas vezes nós cristãos temos um batismo, né, de sofrimento. Nós passamos por fases que a gente só vai entender quando alguém precisa da nossa ajuda naquele exato problema que nós passamos. E às vezes Deus faz isso. Mas eu não acredito que Deus ele mantém a gente assim numa cordinha e pro resto da vida você vai ser alguém escravizado. Deus vai te ensinar, ele vai, de alguma forma, ele vai te falar: a minha graça te basta, e ele vai explicar o porquê que está acontecendo com você isso aí que está acontecendo.
Isso é o que eu acredito. Eu não acredito que Deus fique simplesmente escondido atrás do muro, te manipulando, e você não sabe por quê. Ele fala, olha, vou te explicar, vem aqui comigo. A minha graça te basta, tá? Passa por esse momento, não vou dizer quando vai terminar, porque você precisa ter fé aí. Mas eu não acredito num cristão que fique perdido pro resto da vida, sem saber o porquê das coisas, sem saber o porquê que vem aquilo, assola a vida dele, prende a vida dele, e simplesmente ele está pensando, mas por que Deus não fala comigo? Eu creio que Deus fala assim, queridos. Mas tem portas para serem abertas aí. Precisa haver um movimento de fé aí, sim. Tem coisas que Deus talvez tenha permitido que essa porta se feche, mas Ele deixou uma semente aí jogada junto. Talvez onde você está deitado. Onde você está deitado no seu quartinho aí da desilusão, do medo, escondido no mundo. Mas Ele deixou algo para você semear. E tem semente aí ainda. Tão pequenininhas estão. Mas semente, quem falou que semente tem que ser grande? Né? Não tem que ser grande. Você lança essa semente. Começa a fazer valer no seu coração, nos seus lábios, a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Não estou menosprezando, mais uma vez eu falo, não estou menosprezando tristeza de ninguém, sofrimento de ninguém. Mas eu sim estou dando valor ao que Jesus deixou e que Ele quer que você tenha posse disso. Se está começando a ter um sentimento de tristeza no seu coração, vai direto para o Senhor e começa a colocar isso na presença dEle. Não deixe que isso cresça. Não deixe que isso cresça. Não deixe que isso se transforme numa cadeia, que talvez você não vai se desvencilhar mais. Viu que está começando aquela semana esquisita, que você sabia, essa fase do mês é a fase que eu fico muito depressivo. Aí você já começa a pegar a sua caneca de estimação de depressão, sua toalhinha da depressão, seu sofá da depressão, seu pijama da depressão, kit de depressão. E coloca um altar para a depressão. E deixa Jesus Cristo, ó. Vamos fazer o inverso? Está vindo aquela depressão? Tira a toalhinha da depressão, tira o pijama da depressão, né? A palavra de Deus fala vestir vestes de louvores, né? Ó, começa a pegar o kit de Jesus Cristo. Ó, Deus, vamos passar isso aqui. Eu sei que vai vir pesado o desequilíbrio. Eu sei que o médico me explicou lá sobre os neurotransmissores que desequilibram e que eu fico triste, que cai serotonina. Vou pegar um pouco de chocolate, não vai adiantar, eu sei, mas Senhor, seja meu companheiro. Tem vezes que Jesus Cristo simplesmente vai permitir você chorar mesmo, você ficar introspectivo ali, olha, vou repensar na vida. Não adianta eu ter tanta coisa, sendo que quando vem esse espírito, vem essa depressão, eu não consigo enxergar nada, ter gosto de nada, né? Muitos depressivos sentem que um corpo não funciona como eles querem. Não tem sabor, o chocolate não tem sabor. O carinho da pessoa que mais gosta não tem efeito. Chela lá pra fora, não consegue sair, porque é algo que nada tem sabor. Aí tivemos o nosso Robin Williams, um dos meus favoritos atores, já falei. É um cara que fazia todo mundo sorrir. Morreu, ele tinha problemas também, ele provavelmente suicidou, tinha problemas de vícios, etc. Mas, de repente, não é que ele queria morrer, ele simplesmente não queria mais viver. E quando a gente chega a pensar que a vida já não tem mais sabor, o que oferecer a alguém desse jeito? O que oferecer para alguém que não vê mais sabor em nada? Tem tudo, riqueza, fama, elogios, melhores coisas. O que oferecer para essas pessoas? Talvez a única coisa que quase ninguém hoje oferece. Ah, mas eu sou cristão antigo. Ah, mas eu conheço a palavra de Deus, eu conheço do grego, do hebraico, do aramaico, eu conheço tudo. Eu sei falar isso, aquilo, eu sei, eu já estudei. Será a palavra de Deus? Ok, mas e a palavra que é Deus? E Jesus Cristo? Esperança, queridos. Olha que Jesus fala em Isaías, que a palavra de Deus fala em Isaías 53. Que é mais ou menos isso, para terminar. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem que é o braço do Senhor? Jesus. Porque foi subindo como um renovo perante ele. Isaías 53. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha só, será que você está passando por isso daqui, ó? Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores,
e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe uma carta de herança que só falta você assinar? É isso aqui, ó. Uma carta de herança que Jesus Cristo nos deixou. É sua, é minha. A doença, a limitação, a pobreza, ela não pode ter poder sobre você. Se está tendo poder, toma posse do que o Senhor Jesus já conquistou. Ele não falou assim que... ele falou assim, ó: sobre ele, pelas suas pisaduras, seremos sarados se tudo correr bem, se a economia estiver bem, se o seu sistema imunológico estiver bem, se não houver contraindicação e nem interação medicamentosa que tenha conflito, aí vai dar tudo certo. Não. Pelas suas pisaduras somos sarados. E ele falou isso na cruz: está consumado. A tua autoridade sobre o que seja o que for, que estiver te prendendo, te domesticando, te transformando num ser sem gosto pela vida, sem alegria. Voltando a dizer, evangelho também é momento de, às vezes, de tristeza. Porque a gente precisa saber que existe tristeza no mundo. Não adianta você ficar alegre e todo serelepe no mundo e achando que tudo tá bom para todo mundo. Não. Mas, queridos, toma posse da palavra de Deus, que ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Não tem o que tirar dela. Não tem o que tirar dela. Pode colocar esses filósofos aí, esses historiadores que falam: teve interação, não sei quem, Constantino mudou, não mudou nada. Se você for sério realmente ver nos museus dedicados à Bíblia, e você vê nos historiadores sérios, até ateístas, eles mostram a compilação da Bíblia e a cópia e a reprodução dela como sendo algo contínuo e sem sequer uma mudança. A Bíblia original que está aqui entre nós. Ah, mas vai saber. Não, Deus foi zeloso o suficiente para nos permitir isso aqui. Ele não é mentiroso. Ele permitiu que essa palavra chegasse até nós hoje. Estão mudando, mas pelo menos você já tem a história moderna. Você já sabe que Jesus Cristo permitiu que pessoas morressem, tomassem tapa nas caras, como diz o Dan, para que essa palavra chegasse até aqui. Ela chegou. Quem quiser mudar que mude, mas vai dar conta. Mas essa palavra que nós temos, que fala do Jesus Cristo, Redentor e Salvador, ela é a mesma. E o Espírito Santo está vivo entre nós. O próprio autor dessa palavra está ao nosso lado explicando. Ela não precisa de um sarau para explicar as ideias revolucionárias do Jesus Cristo. O próprio Espírito Santo é a essência de Deus explicando os propósitos de cada palavra. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar essa consciência, queridos, hoje, de que teremos problemas, teremos aflições, mas Jesus Cristo conhece todas as coisas no mais profundo do nosso coração. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, queridos. Vamos nos levantar em reverência ao Senhor, mas também num ato de estou de pé. Se você não pode ficar de pé, isso eu falo no sentido de pé figurado. Se você não pode ficar de pé, pode ficar sentado. Ninguém vai, mas que o seu coração esteja se sentindo realmente na presença do Senhor, com o sentimento de que Ele é o mais preocupado em fazer a sua vida prosperar, ser alegre, passar por momentos de dificuldades. Todo mundo passa. Jesus Cristo passou. Ele não veio aqui para... Nós não somos melhores que Ele, mas a vitória é sua. A vitória é sua. Já tem uma carta assinada no teu nome. De repente você está passando aí por um momento de depressão, um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento em que você não consegue enxergar mais a saída para nada. Eu peço que você baixe sua cabeça e nós vamos estar orando para cada um que esteja talvez começando a sentir algo, e as pessoas às vezes olham e não sabem o que está passando. Você até tenta se convencer do contrário, mas está percebendo que as coisas estão na sua vida totalmente desreguladas. Estão começando já a entrar numa situação de angústia. E às vezes você nem sabe mais o porquê que você está assim. Começou por causa de um problema, mas esse problema já foi resolvido e você ainda continua assim. Talvez um relacionamento que se desfez, talvez um plano que frustrou,
Você até se conseguiu explicar-se. Talvez até você viu que essa situação foi explicada, ela já resolveu, mas ficou aí a tristeza, ficou a desconfiança do ser humano, você não consegue mais confiar em ninguém mais. É um sentimento de que você precisa se isolar do mundo. Talvez o inimigo esteja te convencendo de que você precisa realmente largar tudo mesmo. Vai para onde não tem ser humano. Vai cuidar só dos animais, porque animal não te maltrata, animal não fala, não... Talvez você esteja pensando assim. Eu vou dizer para você, a natureza humana, o ser humano não é perfeito. Assim como você não é também. Mas Deus, Ele não quer que você se isole. Ele quer que você viva em família. E se Ele for te levar para algum lugar, para você talvez viajar, ou se você fazer alguma outra coisa, Ele vai te mostrar um propósito. Deus não quer que você fique perambulando pelo mundo como um andarilho sem rumo. Deus criou você, criou a mim, para termos propósito. Ainda que o seu propósito seja você sentar ali no bar, conversar com as pessoas, falar do Senhor, tomar um café, tomar um chá, uma Coca-Cola, não sei. Ainda que esse seja o propósito, ainda que o seu propósito do Senhor seja você escrever, você relatar alguma coisa, compor músicas. Não precisa simplesmente ter um propósito de você ir em missões, não sei para onde, comer rápido para sobreviver. Talvez não seja esse o propósito. Mas o que Deus não quer é que você seja uma pessoa triste e apagada dessa vida. Porque a vida do Senhor, ela foi dada por você. E essa vida, ela está disponível. É na distância de um sim, Senhor, eu quero. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. Nós, humanos, falhos, vasos de barro. Vasos que muitas vezes são entulhados por sentimentos de impossibilidades, por medos, traumas, angústias, que se transformam num engodo, numa rede que atrai nossa alma para escuridões, ó Pai, que nos transforma às vezes em seres tristes. Mas a tua palavra diz que o óleo da unção do Senhor, que a tua alegria é a nossa força. E o Senhor não é mentiroso, meu Deus. E para esses corações que creem, eu peço que o teu Espírito comece a liberar agora, Senhor Deus Pai, alegria do teu Espírito Santo, Senhor. E que toda essa sala escura do coração comece a ser aberta. E que o sol da justiça comece a brilhar aí dentro desse coração. Esse coração magoado, esse coração incompreendido, porque o Senhor Jesus foi incompreendido. A palavra do Senhor diz que o Senhor foi desprezado no meio da multidão. E o Senhor, pregado naquele madeiro, ainda era zombado. Publicamente, Jesus, porque o Senhor é o Deus que entende o nosso coração, é o Senhor que entende, Senhor, o mais profundo de nossas almas. Eu peço que o teu Espírito comece agora a entrar nesse coração obscuro, nesse coração com medo, nesse coração acuado pelo medo, nesse coração cheio de espinhos, de palavras, e comece a tirar essa angústia, meu Deus, que já virou companheira. Pessoas que estudam sobre a própria doença para poder se acalmar um pouco. Mas Jesus começa a mostrar a saída agora. Almas que são escravizadas há anos por um sentimento de depressão. Que o Senhor começa a mostrar agora a tua saída, Jesus, que é só o Senhor. Não há mais nada que podemos fazer, Senhor. É só o Senhor que tem palavras de vida eterna. É só o Senhor, Jesus. E se nós cremos no Senhor, nós cremos também nos milagres que provém do Senhor. E é por isso que o Senhor morreu, Jesus, para mostrar que a vida no teu nome, é em nome de Jesus Cristo, que eu coloco, Senhor, cada vida de nós, da nossa igreja aqui, Senhor, presente em tua presença, Senhor. Senhor Jesus, comece a tratar esses corações, meu Deus. Espírito Santo de Deus, comece a soprar, Senhor. Queimar tudo que é palha, tudo que é sentimento de comodismo, tudo que é sentimento, Senhor Deus Pai, de derrota, tudo que é medo, tudo aquilo que vem aprisionar os teus servos. O Senhor é mais que uma ideia, Jesus. O Senhor é mais do que alguém para ser seguido, simplesmente copiado. O Senhor é alguém para ser vivido. O Senhor é a vida em nossas vidas. O Senhor é a cura completa. O Senhor é a restauração.
restauração de sentimentos, restauração de esperança, restauração de vida, restauração de posicionamentos. E essa vida que está desviada dos teus caminhos, o Senhor começa a colocar o fogo novamente, Senhor, e aquecer esses pés, aquecer esses corações com teu Espírito Santo, que é muito maior do que palavras de autoajuda, que é muito mais que palavras de ânimo, é palavra de vida eterna, que é esse rio que começa a jorrar no nosso interior, como diz a tua palavra, que aqueles que creem no Senhor terão rios de água viva. É esse Espírito Santo, Senhor. Oh, Jesus, começa a curar a depressão, a angústia. Começa a curar, Senhor Deus Pai, agora toda a atinia, a distimia, todo o nervosismo que vem de uma hora para outra, toda a falta de esperança, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De repente você chegou aqui neste lugar, não sei se você foi atraído por alguma coisa, reportagem, alguém te chamou, ou você quis saber como é que era, ou você veio contrariado, ou você veio para mais um domingo. Talvez você é novo na fé, talvez você é antigo na fé. Eu queria pedir que você colocasse sua mão no seu coração. Vamos todos. Isso daqui não é um exercício coletivo de coreografia, talvez, de crentez. Isso aqui é uma simbologia para você marcar, olha, estou pondo a mão no meu coração, que na verdade sabemos que a mente faz muitas coisas. O coração é culturalmente conhecido como centro dos sentimentos. Então, talvez você não tenha Jesus Cristo na sua vida, talvez você tenha uma religião quadrada aí, talvez você tenha visto a Bíblia como mais um livro bom de um homem bom, um ser iluminado nesse mundo, que veio, que ensinou a bondade. Jesus Cristo não é só isso, não. Ele é o caminho para a tua salvação. Sem Ele não há salvação. Sem Jesus Cristo não há um porvir. Aqueles que pensam em tirar a sua vida para fugir de um mal, estão se colocando talvez um outro mal. Mas não estou aqui para julgar, estou aqui para dizer uma coisa. Jesus Cristo, Ele não precisa de você. Vou dizer isso para você. Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim. Ele quer você. Ele quer você. Não é porque Ele precisa, é porque Ele quer você, Ele te ama. Ele não ia precisar, Ele tem os anjos. Ele não está precisando de um favor nosso. Ele quer a nós. Ele nos ama. Ele nos quer por perto. Ele sabe que sem Ele, sabe aquele esposo, aquele pai que sabe que o filho não será feliz perto dele? Esse é Deus. Ele sabe que você longe dele não vai conseguir. E você tem se afastado na oração, se afastado na comunhão. Os jejuns estão se transformando em regime. Mas Deus quer que você saia de novo desse lugar e que você seja aquela pessoa que cantava hinos baixinho mesmo no ônibus, que você compunha para Ele com a mesma alegria. Ele quer que você seja essa pessoa feliz, que se deliciava numa fruta, que se deliciava numa conversa com um amigo, que se deliciava na vida, que sabia o propósito. É você. Nós vamos orar agora. Nós vamos entregar nossas vidas ao Senhor. Eu convido você a começar a andar conosco, se você sentir no coração. Senhor Jesus, aqui está esse povo, essa alma, está tentando se virar nessa vida, está tentando achar saídas. O Senhor não é uma das saídas, o Senhor é a saída. Não só a saída, mas a entrada para uma vida eterna de alegria, de salvação. E ainda que essa pessoa esteja passando por momentos de tristeza, ela agora, Senhor, te aceita como Senhor da vida dela e coloca o Senhor acima dos medos, acima da depressão, acima da angústia, acima das síndromes, acima dos diagnósticos humanos. É o Senhor quem está nessa vida agora, Jesus. Olha para esse coração que está te aceitando, que está buscando o Senhor. Olhe para esse coração, Senhor Deus Pai, que hoje se achega ao Senhor e pede perdão dos seus pecados.
Ainda que ele ainda não tenha um conceito de pecados muito completo. Pecado é errar o caminho. Pecado é não conseguir acertar o alvo. Mas Jesus já acertou esse alvo. E agora, decida-se em nome de Jesus. Decida a fazer parte dessa família. Aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador. Não uma religião, não uma igreja diferente, mas Jesus Cristo. Não um homem, mas Jesus Cristo. Aquele que fez dor, aquele que fez pecado, aquele que fez morte, para que você tivesse vida hoje, agora. Para que você tivesse a oportunidade de ouvir esse evangelho. Senhor Jesus, aceita, Senhor, essa alma, essa vida. Escreve no livro da vida, Senhor. Ah, Jesus, transforma, meu Pai, esses propósitos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu não tenho para onde ir. Eu até sei o meu dia a dia como é, mas eu não sei como será o amanhã. Eu entrego o meu hoje, o meu amanhã e o meu eternamente nas tuas mãos, porque eu creio que o Senhor é poderoso para enxergar o que eu não enxergo. Visita, Senhor, o meu familiar, os meus amigos que padecem, que precisam de uma ajuda. Senhor, me habilite a ser essa ajuda, essa mão que vai ajudar a levantar, em nome de Jesus. Obrigado pela tua salvação. Eu te louvo, Senhor Jesus. Glória, 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 glória. Bendito seja. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Bendito seja. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração com interesse de coração, de sinceridade, não tem porque o Senhor não te abençoar, mas mantenha o espírito de confiança no Senhor. Vamos fechar nossos olhos e vamos... Algum aviso, alguma coisa ainda? Não? Amém? Continue essa semana. Sábado teremos nosso show de evangelismo, quem puder vir. Domingo também estaremos aqui. Tem quinta-feira as nossas reuniões de oração. Se proponha a não sair desse caminho. Se proponha a continuar tomando um remédio celestial. Você já tomou tanto tarja preta na vida, talvez? O remédio do Senhor é a vida eterna, é andando com Ele. Tem reunião de oração, tem a oração, temos o Facebook, temos a comunidade. Pede, faz um pedido lá: eu estou precisando de oração, nós vamos estar orando. Mas creia que o Senhor, Ele faz coisas que nós não podemos fazer. Senhor, nós estamos como igreja, nós nos apresentamos na Tua presença, para que o Senhor nos abençoe essa semana, que comece a mostrar coisas novas e um caminho especial contigo, Jesus. Que a Tua paz esteja sobre os nossos corações e nos nossos pés, mudando nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, para revolucionarmos esse mundo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido a todos que quiserem vir aqui na frente. A gente vai estar cantando mais uma música, né?
mochar, pode fazer two-step, pode banquear. Não mostre, empolgar. E aí, guerreiro, toda hora? Só alguns ajustes. It's like